Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula é de História. Vocês vão abrir a apostila nova do volume 3, na página 3, e nós vamos falar sobre História e Cultura Indígena. Vamos lá, acompanha comigo. Neste capítulo, você vai estudar o modo de vida dos povos indígenas, quais eram os seus costumes, como construíram as moradias e organizavam as aldeias. Neste estudo, também poderá identificar as permanências e mudanças no modo de viver dos indígenas. Então, vamos acompanhar lá na página 4. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus. Cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos de seus ancestrais. Falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme a própria cultura. E na atualidade, você imagina como vivem os indígenas? Quais são as permanências e as mudanças no modo de vida desses povos? Diga aí, número 1. Converse com o professor e os colegas sobre estas imagens que representam a cidade de Salvador, na Bahia, no passado e na atualidade. Então, aqui, a número 1 é Salvador e embarcações holandesas que estão aparecendo aqui em Salvador. Esta aqui de baixo é uma foto atual. Em primeiro plano, o farol de Santo Antônio, em Salvador, Bahia. Então, olha a diferença de uma foto e outra. Agora, na página 5, vamos responder essas perguntinhas aqui de acordo com as imagens que a gente acabou de ver. Letra A. Após a conversa inicial e leitura das imagens, numere as alternativas como 1 ou 2, conforme cada imagem. Então, qual que é a imagem que representa a cidade de Salvador na atualidade? Atual é a número 1 ou a 2? Coloquem o número lá. E qual que é a imagem que representa a cidade de Salvador no passado? Então, coloquem o númerozinho. Letra B. Explique a sua resposta para a questão anterior. Então, você vai explicar aqui. Por que na primeira imagem a foto é antiga, né? Qual que é a sua opinião? E por que a segunda foto é a atual? Qual que é a diferença entre as fotos que você conseguiu observar? É isso que você vai escrever aí na letra B. Não esqueçam de falar, né, da arquitetura, dos edifícios, da construção, da cor da foto, né? A primeira não é colorida, a segunda é colorida. Tenta observar vários pontos assim importantes que diferenciam uma foto antiga da atual. Número 2. Em sua opinião, os indígenas do passado viviam em espaços semelhantes aos mostrados nas imagens da cidade de Salvador? Então, antes, da cidade de Salvador ser construída, o local ele era ocupado pelos indígenas Tapuá. Os indígenas do passado, eles viviam organizados em aldeias, o que também é possível observar na atualidade. A número 3. De acordo com as imagens, identifique as mudanças que ocorreram na cidade de Salvador. Então, o que você acha que mudou? Tanto na primeira imagem e na segunda. Então, tem bastante mudanças lá. Vão escrevendo aí na número 3. Agora, 4. A maioria das mudanças observadas são naturais ou resultado da interferência dos seres humanos na natureza? Justifique a sua resposta. Então, ali dá para a gente perceber que a maioria das mudanças, elas foram provocadas pelos seres humanos, né? Então, qual que era o objetivo? Ampliar os espaços, a vila ou a cidade, para ocupar mais pessoas, para elas poderem morar e se localizar nessa região. Número 5. Marque com X as alternativas corretas. As vilas ou cidades podem sofrer mudanças com o passar do tempo? Tá certo isso aí? Então, marque um xizinho. Depois de planejadas, as cidades não sofrem modificações. Então, e aqui quer dizer que quando a gente planeja uma cidade, ela não pode mais mudar, ela não sofre modificações, tá certo? Pensa bem nessa aí, né? Porque olha quantas modificações que a gente vê com o passar do tempo.
A próxima, em relação ao passado, a organização do espaço e o número de habitantes da cidade de Salvador passaram por modificações. Aconteceu isso? Então, só fazer um xizinho. Número 6. O local onde você mora passou por transformações desde a fundação? Escreva alguns exemplos de mudanças. Então, que tipo de mudanças que aconteceu no lugar onde você mora, né? Pode ter certeza que teve várias mudanças no formato das casas, nas ruas, na arborização, nas construções. Então, quero que você cita aí qual que foi as transformações de onde você mora. Certo, galerinha? A nossa videoaula, então, de história encerra por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!